Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Nós havíamos dito que tivemos um problema com outro programinha e ainda não solucionamos. Então, enquanto isso, vamos continuar desta forma para que nossos estudos não parem. A princípio, eu gostaria de pedir a todos que nesse momento acalmássemos os nossos corações. Vamos agradecer ao Pai da vida por mais esta oportunidade, aos benfeitores que nos inspirem nos nossos estudos da noite de hoje e que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, nosso estudo no capítulo de hoje é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, né? E ele nos diz o seguinte: quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. E como nós estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, né, que é o comentário a essas cartas de Paulo, nós vamos então ver o que Emmanuel nos diz a respeito deste parágrafo, né? E ele começa nos dizendo: semeaduras e ceifas. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. O que Emmanuel está nos chamando a atenção para isso? Se nós observarmos, meus irmãos, a natureza, nós vamos perceber, por exemplo, que se nós plantarmos hoje uma semente de alface, um exemplo, né? 60, 90 dias nós estaremos colhendo. Se nós plantarmos uma semente de café, nós vamos levar 10 anos para colher. Se nós plantarmos uma semente de tâmara, por exemplo, nesta encarnação nós não colheremos, né? Porque, segundo os estudiosos, ela demora a média de quase 100 anos para começar a produzir. Então, quando nós percebemos ou fazemos alguma coisa, ou percebemos atos de nossos irmãos de caminhada, situações em que a gente fala: poxa, mas fulano fez isso, faz aquilo e fica por isso mesmo. Não, meus irmãos. O que Emmanuel está nos dizendo é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Então, todo dia nós estamos colhendo alguma coisinha do nosso passado, do nosso plantio. E, por vezes, nós não sabemos algum tipo de semente, né, que esse irmão está plantando naquele momento. A gente vê isso no nosso querido Brasil, né? O que ele está plantando naquele momento? Por analogia, será que ele está plantando uma semente de alface, que ele vai colher daqui 90 dias? Ou ele está plantando uma semente de café, daqui 10 anos? Ou ele está plantando uma semente de tâmara, que possivelmente para a próxima encarnação? Nós não sabemos. Mas temos que entender que a todo dia nós estamos colhendo alguma coisa, segundo Emmanuel está nos informando, e o que é normal. Cada dia nós temos um desafio novo e, consequentemente, esses desafios são as provas, as colheitas que nós estamos fazendo em virtude do nosso plantio de ontem, certo? Vamos continuar então com Emmanuel nos esclarecendo sobre essa passagem de Gálatas. E ele continua: em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã.
Olha que coisa interessante. Em todas as épocas da humanidade, até a nossa agora, a turba, ou seja, o povo, nós que fazemos parte dessa grande massa em evolução, né? Nós criamos complicações de natureza material. Quais são as nossas desavenças? 99,9% ou 100, vamos arredondar, são de naturezas materiais. Nós nos desentendemos com os nossos irmãos por causa de coisas dessa dimensão, da matéria. Tem hora nós nos perguntamos, poxa, por que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra? São irmãos. Até ontem, por assim dizer, eles eram países do bloco da União Soviética. Faziam parte do mesmo governo, a mesma língua, o mesmo povo, muitos com parentes consanguíneos nos dois lados, apenas divididos por uma pequena fronteira, e hoje estão se matando. Nós tentamos entender por quê. E quando começamos a estudar a respeito, embora que haja muitas controvérsias, nós percebemos que Emmanuel está corretíssimo quando ele diz que a turba cria complicações de natureza material. Eles estão brigando por coisas mínimas a nós, a visão de nós ocidentais, né? Que poderia sentar, conversar, acertar um pouco, para que amanhã não soframos mais. Mas, como diz o Emmanuel, eu não estou muito preocupado com amanhã. Sabe por que eles não estão preocupados com amanhã, como muitos de nós também não estão, meus irmãos? Porque nós ainda temos a ilusão de que somos imortais na carne. E, na realidade, nós somos imortais em espírito. A carne, ela tem um prazo de validade. Então, nós viemos para cá através de um processo reencarnatório. Brigamos constantemente com o nosso eu, com as nossas tendências e com os nossos afins, os que estão a caminho conosco, por causa de coisas daqui, dessa escola. Só que a escola não é nossa. A matéria da escola não é nossa. O Pai da Vida nos emprestou, o governador apenas nos cedeu para fazermos mais um ano letivo. E a gente acha que vamos continuar brigando por adquirir, por ter. Nós não vamos levar. Esses nossos irmãos que estão lá entre a Rússia e a Ucrânia, se matando crianças, mulheres, idosos. A gente sabe que não existe acaso, né? Mas estão semeando. Nós não sabemos o tipo de semente. Paralelamente, como eu disse no começo, entre o alface, o café e a tâmara. Nós não sabemos quais delas, mas com certeza eles estão semeando. E amanhã, com certeza, a vida virá cobrar. Vamos continuar com Emmanuel, ver o que ele continua nos dizendo. Olha, até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Aí nós nos perguntamos, quantos milhões de seres, irmãos nossos em Cristo, nesse mesmo trajeto evolutivo, fazem parte de N escolas religiosas no planeta hoje. E em todas essas escolas lhes são ministrados ensinamentos em relação à sementeira da espiritualidade, a sementeira da luz espiritual. E nós temos dificuldade de armazenar essa semente. Porque todas as vezes em que somos contrariados em nossos propósitos, quando recebemos algum desafio que a vida nos oferece, que nos constrange, nós imediatamente deixamos a semente de lado e expomos o nosso lado ainda, né? Como vamos dizer assim, mais duro do ontem, as nossas tendências, né? Aí nós nos revoltamos, nós ficamos magoados, nós ficamos sentidos, isso até aí está beleza. E quando nós procuramos, como diz Emmanuel aqui, lavar a honra, curar a honra com sangue alheio, ou
lavar a injustiça com represália, né? É o que estão fazendo os nossos irmãos lá no leste europeu. Não é verdade? Aí, quer dizer que toda essa didática das escolas cristãs no planeta não está quase fazendo efeito, né? Porque temos dificuldade ainda, embora sabemos que estamos a caminho, falta muito ainda, mas nós temos dificuldade em separar o que é material do que é espiritual. Nós não nos preocupamos, meus irmãos queridos, com a nossa ida para casa. Nós estamos aqui no ano letivo, nós não sabemos quando que vai terminar, quando seremos chamados de volta para casa. É uma incógnita, por enquanto, a todo ser encarnado, o dia do seu retorno. Pode ser daqui a alguns segundos, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, ninguém sabe. O que nós temos certeza é que nós vamos voltar. E se nós temos certeza que nós vamos voltar, nós não estamos preparados, nos preparando para isso. Cadê a sementeira da luz espiritual que nós temos que levar? Os que vai ficar aqui, vai ficar. E o que semearmos aqui, nós vamos colher aqui, no palco das nossas encarnações, né? Vamos ver como que o Emmanuel termina essa explanação? Ele nos diz assim, ó: se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge do velho sistema de semeadura na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna, que a gente não faz, né? Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Ora, nós vemos a todo dia irmãos nossos em situação difícil, em situação, né, ou de saúde, ou de problemas. Agora está, assim como se diz, saindo de monte, né, de problemas na área da depressão, das tentativas de suicídio, por não suportarem muitas vezes situações em que estão passando, principalmente de cunho emocional. Por que estamos passando por tudo isso? Emmanuel nos diz com bastante clareza: se desejas, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura, que é aqueles nossos antigos. Já fizemos isso no passado, com toda certeza. Fizemos no passado, colhemos muito de lá, estamos colhendo ainda, e como ele diz, bem no começo dessa aula, desse estudo de hoje, né, que é necessário reconhecer que diariamente nós estamos colhendo, todo santo dia. E o que nós temos maior dificuldade, graças ao nosso bom Deus, aos bons espíritos, a doutrina, através de Kardec, veio nos esclarecer que nós temos prazo de validade do lado de cá. Mas muitos, inclusive espíritas também, ainda não entenderam. A mealha fica correndo atrás, ou arrumando problema, como ele diz, arrumando complicação de natureza material, se esquecendo que nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde. E qual que são a proposta de Jesus do Evangelho, do começo ao fim do Evangelho? Nos preparar espiritualmente. Quando Jesus veio e disse a Hanã, na entrada de Jerusalém, que ele estava procurando pessoas para criar um reino. Aí Hanã ainda perguntou para ele se ele tinha permissão ou conhecimento em Roma ou na Grécia. Ele falou: não, meu reino, eu quero fundar o reino de Deus no coração dos homens, não é algo material. Ele foi bem claro desde o começo do seu desiderado, quando ele
aportou nessa escola para nos exemplificar. Nós não entendemos ainda. Está um pouco difícil. Mas eu temos certeza que gradativamente, através do estudo, da meditação, dessas palavras do nosso querido Emmanuel, através do Chico, né, nós vamos começar a entender. O lado material é importante? Claro que é. Importantíssimo. Porque, afinal de contas, nós vivemos na matéria. Então, nós temos que administrar a matéria. Mas não podemos esquecer do nossa sementeira espiritual. É o que Emmanuel está nos colocando aqui. Poucos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual. E a doutrina espírita veio reforçar mais o evangelho redivivo, por assim dizer, para que nós entendamos que não importa sermos ricos por lado de cá, nós temos que ser ricos por lado de lá, que é a nossa verdadeira pátria. Mas é difícil, né, meus irmãos? É complicado a gente abrir mão de certas coisas aqui, né? Ele diz aqui, ó, os prazeres fáceis reclamam a retificação de amanhã. O que nós estamos vendo hoje com a nossa juventude, o nosso querido Brasil? A nossa tão sonhada liberdade virou libertinagem, a inversão de valores. Tem hora a gente fala, meu Deus, o que será do nosso amanhã? Com essas ideologias que está tendo agora, com esses costumes adquiridos pelo nosso querido povo brasileiro. Mas nós temos fé que Ismael, responsável espiritual pelo nosso país, vai ser vitorioso na sua hercúlea tarefa de levar o nosso querido Brasil ao seu lugar de direito. Essa é a nossa esperança, porque Jesus nos diz, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. É aí que mora a nossa confiança. Meus irmãos, deu o nosso horário. Vamos então agradecer a compreensão, a paciência de todos e desejar uma excelente semana. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta.